Fala galerinha, tudo bem? E aí, sétimo ano, tudo jóia? Vamos falar aqui sobre poluição atmosférica, ok? Então vamos lá. Vamos primeiro entender as causas dessa poluição. Quem que causa isso? As causas são antrópicas. E o que são causas antrópicas? Causas antrópicas são toda causa que está ligada à interferência de um ser humano. Então somos nós mesmos que poluímos a atmosfera. Tá. E quem são os principais componentes dessa poluição causadas pelo ser humano? Os principais componentes são o dióxido de carbono, gás carbônico, entendeu? Emitido em qualquer combustão. Então, combustão de combustíveis fósseis, gasolina, álcool, óleo diesel. Quando você queima papel, queima madeira, você está emitindo CO2. Esse CO2 também, tá? Então, toda combustão você emite CO2 na atmosfera. E o problema é o acúmulo que faz mal, tá? É o acúmulo que faz mal. Lembrando que o CO2, e aí tem uma questão de conscientização. O CO2 aqui, ele é utilizado pela árvore, na fotossíntese, para a árvore produzir o O2, que é utilizado na respiração aeróbica pelos seres humanos e outros seres vivos, ok? Então, o CO2 é importante para as plantas que são produtoras. Agora, o acúmulo, o excesso de CO2 é que vai causar o efeito estufa, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, qual seria uma medida para que nós pudéssemos diminuir esse CO2? Porque o excesso é ruim. 1. Melhorar o reflorestamento. Diminuir o desmatamento. Porque se eu diminuo o desmatamento, eu tenho mais plantas. Se eu tenho mais plantas, eu tenho mais como capturar esse CO2, diminuindo o efeito estufa. Outra forma, além de diminuir o desmatamento, ok? E aumentando o reflorestamento, o número de plantas disponíveis, de árvores disponíveis, outra forma seria diminuição da utilização de combustíveis fósseis. Com a diminuição desses combustíveis fósseis, eu também ia diminuir o que eu estava eliminando. Ok. Outro componente que causa a poluição da atmosfera é o metano. O metano, né? Esse gás, ele é emitido a partir, por exemplo, os ruminantes emitem metano, ok? O metano, poxa professor, então quer dizer que eu não posso criar gado? Não posso criar cabra, porque eles vão emitir metano e metano é poluente? Não. O esterco também, a partir da reação com bactérias, vai produzir metano. O problema é que o mundo não utiliza esse esterco produzindo CH4 e utilizando ele como combustível. Então nós poderíamos, de vez em emitir, simplesmente só liberarmos para a atmosfera, nós poderíamos utilizar ele como combustível. E utilizando ele como combustível, ok? Não liberando ele diretamente, nós estaríamos aí fazendo uma outra forma de utilizar ele, não só liberando. Outros componentes que colaboram com a poluição atmosférica são os componentes produzidos pelo enxofre e pelo nitrogênio. O problema não é o enxofre, o problema não é o nitrogênio, o problema são componentes, entendeu? Que são produzidos a partir dele, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o CO2, dióxido de enxofre, tenho como exemplo o dióxido de nitrogênio,
que são produzidos em larga escala por algumas indústrias e emitidos na atmosfera sem qualquer controle. Esses componentes, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, eles vão se unir a H2O produzindo ácidos, produzindo a chuva ácida. Outro componente de poluição atmosférica é o gás ozônio. O gás ozônio, ele é importante lá na camada da atmosfera para nos proteger, ok, dos raios solares. A questão é que ele já na região da troposfera ele é ruim, tá? E ele é ruim principalmente para as plantas. Então veja, ele na camada da atmosfera, lá em grande altitude, ele é importante para nos proteger dos raios solares. Agora ele, aqui na última camada da atmosfera, a camada mais superficial da atmosfera, ele é nocivo, tá? E ele é nocivo principalmente para as plantas. Por quê? Porque a planta, ao entrar em contato com ele, inibe a fotossíntese. Inibindo a fotossíntese, inibe a planta a produzir o próprio alimento dela, vai fazer com que ela morra. Inibindo a fotossíntese, ela inibe o quê? A liberação de oxigênio, que vai ser nocivo para a gente. Em contrapartida, que ela inibe a fotossíntese, ela acaba incentivando a respiração da planta. A planta, lembrando que a respiração da planta é um componente que faz com que a glicose, que foi produzida na fotossíntese, para ela utilizar como fonte de alimento. Eu estou respirando, a planta está respirando, porque ela está em contato com o oxigênio, ela está precisando de glicose, mas como eu inibi a fotossíntese, eu não tenho glicose, fazendo com que a vida da planta diminua, a vida dela, útil dela, diminua. E outro componente que contribui para a poluição atmosférica é o monóxido de carbono. Veja, dióxido de carbono, CO2, e o monóxido de carbono, CO. Toda vez que você vê na rua um caminhão, um ônibus emitindo uma fumaça escura, um automóvel emitindo uma fumaça escura, tenha certeza, ele está liberando, entre outros gases, o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono é altamente nocivo ao ser humano e aos seres vivos. Vou dar um exemplo. O que acontece? Nós temos uma molécula chamada hemoglobina. É uma molécula do sangue. A função da hemoglobina é carregar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. A questão é que a hemoglobina, ela é apaixonada pelo monóxido de carbono. Quando ela entra em contato com o monóxido de carbono, ela larga o que ela está fazendo, que é carregando o oxigênio, e vai namorar o monóxido de carbono. O problema é que ela gosta do monóxido de carbono, mas ele é nocivo, fazendo com que a pessoa morra asfixiada, quer dizer, sem ar. Sem ar. Por quê? Porque ela não está cumprindo a sua função. Ok? Então, altamente nocivo o monóxido de carbono. Qual seria uma forma que os governantes deveriam controlar isso? Fazer uma melhor regulamentação, não deixando que carros que estão poluindo tenham seu trânsito normal, ok? Então vamos continuar. Camada de ozônio. Nós temos uma camada, em uma das camadas da atmosfera, que ela é formada de o ozônio, que é o O3, e ela nos protege dos raios ultravioletas. Ok, o problema é que existiam gases, os CFCs, clorofluorcarbono. Esses gases, eles eram utilizados muito em indústrias de eletrodomésticos. Por exemplo, as geladeiras antigas, é um exemplo. As geladeiras antigas, os ar-condicionados antigos, eles utilizavam desses gases, clorofluorcarbono, CFCs. O que acontece? Esses gases, eles destruíam a camada de ozônio. Faziam um buraco nela. Se eles faziam um buraco, os raios ultravioletas do Sol,
entravam com mais facilidade, fazendo com que degradasse mais a superfície do planeta, porque esses raios, em grande quantidade, eles são nocivos à saúde humana, à saúde dos seres vivos, tá? Ok. A questão é que vários tratados foram assinados pelos países para que fossem banidos. Então, existe muito pouco ainda, né? Então, eles foram banidos, não podem mais ser produzidos eletrodomésticos, por exemplo, com esses CFCs. Ok? Tá. Efeito estufa. Então, o efeito estufa é causado por excesso de gás carbônico, excesso de gases poluentes na atmosfera, fazendo com que, veja, então ao mesmo tempo que a gente causou um buraco lá na nossa proteção, os raios estão entrando, ao mesmo tempo a gente produz muitos gases, esses gases ficam, não se dispersam, eles formam uma outra película que não nos protege, na verdade eles fazem com que as correntes de ar não fazem, né, uma conversão correta e fazendo com que aumente o aquecimento do planeta. Esse aquecimento, esse efeito estufa, ele vai causar elevação do nível do mar. Por quê? Porque com o aquecimento vão derreter as geleiras, aumenta os níveis do mar. O mar tem um espaço. Se aumenta o seu nível, ele vai acabar tomando conta de algumas praias. Então a gente já tem vários exemplos. Por exemplo, quem conhece a praia de Boa Viagem, verifica que a faixa de areia entre o mar e as primeiras residências, né, apartamentos ali, é bem curta. Por quê? Porque está tendo uma elevação do nível do mar. Ok? Isso é prejudicial também ao quê? Com o derretimento das geleiras, aumenta o nível do mar, que aumenta a temperatura, que diminui a temperatura do mar. Poxa, os seres vivos ali, da mesma forma que a gente tem uma temperatura ideal para a gente viver com tranquilidade, então isso vai desequilibrar o ecossistema, vai alterar o ecossistema. Se eu aqueço o planeta, eu desequilibro o planeta, eu desequilibro o metabolismo dos seres vivos, dificulto a reprodução. Cada ser vivo tem uma temperatura ideal, por isso que cada ser vivo vive em um habitat ideal, porque ele precisa de uma temperatura ideal. Se eu desequilibro isso, eu desequilibro todo um ecossistema. E vamos lembrar da cadeia alimentar, vamos lembrar da teia alimentar. Nós precisamos um dos outros, ok? Então, se eu desequilibro, eu lá no futuro eu vou estar me prejudicando. Eu também vou causar mudanças na atmosfera. Mudanças como? Os fenômenos meteorológicos, eles vão ficar, eu vou aumentar as proporções dos efeitos meteorológicos. Chuvas, granizo, furacão, todos esses fenômenos meteorológicos e outros mais, eles vão aumentar as suas proporções por causa desse equilíbrio, por conta do efeito estufa. Chuva ácida. O que acontece? Aquelas indústrias que emitem componentes que são oriundos do enxofre e do nitrogênio, exemplo que o professor deu, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, essas indústrias estão emitindo isso na atmosfera. Isso ao subir vai entrar em contato com as nuvens. As nuvens vão depositar isso quando se precipitarem. Quando a nuvem se precipitar, né, aquelas gotas de água que estão lá na nuvem, eu tenho SO2, olha o que acontece, mais H2O, eu vou acabar formando H2SO4, é o ácido sulfúrico,
por exemplo. Então eu vou estar emitindo o quê? A chuva vai estar precipitando uma chuva ácida. Essa chuva ácida deteriora monumentos, deteriora edifícios. Essa chuva ácida deteriora o meio ambiente, faz mal às plantações, faz mal ao ecossistema, faz mal aos seres vivos. Para terminar, inversão térmica. Vamos entender como é que é um dia normal em um local com pouca poluição. Olha lá, eu tenho uma superfície quente, subindo um pouquinho a altitude, fica um pouco mais frio. Quanto mais eu subo a altitude, mais frio é. Essa poluição que é produzida aqui, o que acontece? Ela sobe, ok? Isso é ruim, lembre-se, nós temos medida que nós podemos diminuir essa poluição, mas é isso que acontece. Agora, em locais com grande industrialização, com grande quantidade de carros, com grande queima de combustíveis fósseis, vai acontecer inversão térmica. E o que é inversão térmica? Veja, eu tenho uma superfície que ela é quente, mais frio e mais frio. Mas na inversão térmica o que acontece? Esse frio vai para a parte de baixo e esse quente vai para o meio. O frio vai para a parte de baixo, né? Uma corrente de ar fria vai para a parte de baixo e o quente fica no meio. O que acontece? Os poluentes que sobem, eles se chocam com essa corrente quente e não conseguem passar, então eles acabam retornando. É o caso de fenômenos que a gente acontece, por exemplo, em São Paulo, que a gente vê aquela massa de ar cinza, aquilo não é, são nuvens de chuva. Aquela massa de ar cinza é poluição, que não conseguiu passar por essa barreira. E aí o que acontece? Problemas respiratórios. Eles aumentam, se agravam. Ok? Então, consciência de poluição, ela faz bem à saúde, ela faz bem a todos nós. Valeu? Obrigado.